Fala pessoal, fala rapaziada, fala nação corintiana, olha eu aqui de novo. Vocês acharam que eu não ia aparecer? Eu fiquei sumido esses dias aí, né? Que eu peguei dengue, rapaziada. Fiquei ruim aqui, ó. Eu e minha esposa aqui pegamos dengue, rapaz. Coisa tá feia, a gente tá se recuperando ainda. Eu não ia nem fazer vídeo nem nada, mas resolvi fazer um videozinho rápido aí pra vocês aí pra falar desse jogo de hoje do Corinthians e Santos aí, né? Trazer algumas informações pra vocês aí, tá ok? E se você gosta desse tipo de conteúdo, né, de futebol, falando de clássicos, falando dos jogos, trazendo os melhores momentos dos jogos, né, trazendo informações das equipes, reacts, polêmicas, enfim, informações em geral de tudo que roda em torno do futebol. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, que aqui sempre você vai encontrar um conteúdo bacana aí, legal para você assistir, tá ok? Às vezes também trago alguns trailers, alguns comentários sobre filme aí. Eu tô ainda pensando em novas coisas que eu quero fazer no canal aí, mas de primeira assim, o carro-chefe do canal é futebol mesmo, né? Falando aqui somente das equipes aqui de São Paulo, mas em geral no futebol, tá ok? Se você gostar desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para ajudar a gente aí, tá ok? Eu vou deixar uma dica para vocês também aí referente a games, tá? Para quem gosta de games, precisa comprar acessórios, jogos, tudo. Se você está precisando de jogos e acessórios com preço top, entrega rápida, tem que conhecer a Tupa Games Express. Lá você encontra todos os grandes lançamentos e tudo que precisa para a sua jogatina, sem complicação. Quer garantir seu game novo sem dor de cabeça? Dá uma olhada no site www.tupagamesexpress.shop e confere as ofertas. Vou deixar o link deles na descrição. Um mosquitinho chato aqui, gente, que tá enchendo o saco, rapaz. Eu já mandei, já tô com dengue, já tô me recuperando, já pedi pro rapazinho aqui cortar os matos do quintal, acabou de cortar e os mosquitos tá enchendo o saco aqui, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Vamos para a primeira notícia aí, pessoal. O Corinthians oficializou a chegada de Guilherme Lira e João Marcos Soares. A comissão técnica atendendo a um pedido de Dorival Júnior. Ambos trabalharam com o treinador no São Paulo e fizeram parte da conquista da Copa do Brasil de 2023. Apesar da suspensão de contratações impostas por Augusto Melo, a diretoria liberou as admissões por se tratarem de negociações iniciadas antes da medida. Lira será o elo entre a comissão técnica e a análise de desempenho, enquanto João Marcos atuará ao lado de Fabinho Soldado nas decisões de mercado. Legal, legal, legal. Só que eu fiquei sabendo que o pessoal tava interessado no Wesley, cara. Nunca vi isso, mano. O pessoal tava de olho no Wesley. Você é louco, o Wesley de novo não, mano. O Wesley sabe correr só. Corinthians, Augusto Melo responde sobre negociações com empresa ligada ao PCC. Augusto Melo, presidente do Corinthians, fala sobre polêmica de negociações com empresa ligada ao PCC. Deixa eu ver aqui. Sai um pouco da tela, pessoal, senão vai começar a travar o celular aqui. Já volto já. Corinthians, Augusto Melo responde sobre negociações com empresa ligada ao PCC. O mandatário da equipe alvinegra afirmou não ter relação com a empresa ligada à facção criminosa, PCC, que teria intermediado a chegada de atleta da base. Deixa eu ver se tem mais algumas informações aqui. Desculpa, tá, pessoal, que o meu celular tá lento, não sei por quê. Porque eu limpei ele, limpei as imagens, limpei as fotos que estavam replicadas, limpei tudo. E mesmo assim, limpei os vídeos, tudo. Mesmo assim deu... Esse mosquito chato, rapaz. Meu Deus do céu, cara. Tá voando aqui, enchendo o saco aqui, rapaz. Deixa eu ver se ele vai falar alguma coisa aqui, pera aí.
coisa que nós vamos fazer é levantar isso. Não consta esse atleta na nossa gestão. Consta 2 atletas que foi na gestão passada. Não podemos falar sobre isso. Porque não é na nossa gestão. E não existe, né, esse atleta, por exemplo, que saiu. Pelo menos é o que pedi para averiguarem, olharem. Não existe isso. Mas, quando se uma empresa traz um atleta para o Corinthians, a gente avalia o atleta, a gente não avalia a empresa. É avaliado o atleta. Se o atleta tem condições, e é o atleta tem que se responsabilizar pela empresa que ele está. Não é o Corinthians, porque o atleta, ele está vindo para o Corinthians. Aquele empresário representa o atleta. Outra coisa também, às vezes você tem um atleta já dentro do Corinthians. Automaticamente ali, ele rompe, às vezes, com esse empresário. E ele já nos traz um outro empresário para discutir o contrato dele, ou um próximo contrato dele. E o Corinthians não tem essa responsabilidade. O Corinthians, vamos supor, eu vou te dar um exemplo de um jogador profissional que está lá hoje no nosso time profissional. Ele rompe com um atual empresário que está há 10 anos com ele, 15 anos. E ele que escolhe um outro empresário que venha negociar com o Corinthians. Então o Corinthians negocia com o empresário esse atleta que está no Corinthians. Então a gente não tem como falar para ele, eu não quero essa empresa, eu não quero que você trate com essa empresa. Ele fala, mas espera aí, é eu que quero com a empresa. O Corinthians não tem essa responsabilidade. Enfim, né, pessoal? Tá explicado aí, né? Se é um atleta que vem de fora, ele já traz a empresa de fora, o empresário de fora. E se é do Corinthians, ele rompe com aquele empresário que ele tem fora do Corinthians. Se ele escolhe outro empresário, aí não é o Corinthians também que se responsabiliza. Uma coisa que eu fiquei meio assim com o Augusto Melo, eu vou até ver depois a coletiva completa, que eu vi só até um pedaço, apesar que eu vi um grande pedaço da coletiva. É que ele não fala referente às contas, né? Ele não mostra as contas lá, que o Corey falou dele. Eu acho que isso aí devia ser mostrado, cara. Até mesmo para provar a inocência dele, referente aos 800 e poucos milhões lá, 829 milhões. Deixa eu sentar pra cá, gente, que tem um mosquito enchendo meu saco ali. Esses mosquitinhos de banana, sabe, que pequenininho, fica voando, enchendo o saco. Liga a luz aí pra mim, filha, fazendo um favor. Então, pelo que eu vi, até onde eu vi a coletiva, ele não mostrou as contas. Ele não mostrou, entendeu? Pelo que eu entendi lá do vídeo, eles mandaram as contas da gestão dele pro Corey de novo dar uma olhada. Mas eles não mostraram na coletiva. Vou ver se eu consigo assistir hoje, entre hoje e amanhã ainda, o resto da coletiva, pra mim ver isso aí, entendeu? Eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês aqui, se vocês quiserem, né? Porque, vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem que eu grave aí a coletiva do Augusto Melo, eu posso gravar, vou tentar ver se eu gravo em 2 vezes ou em 4 vezes. Que fica meia hora, né? E aí a gente fica melhor pra vocês assistirem também, porque não fica uma coisa muito grande, né? E aí eu gravo em 4 partes pra vocês, tá? Se vocês quiserem, deixa nos comentários aí, tá? Fala, grava aí pra gente trazer esse conteúdo, pra gente sempre, né, não precisar ficar procurando aí em outros canais e tal, ou ficar pegando pela metade. Você grava aí pra gente aí, vocês fazem em 4 vezes pra gente aí os vídeos, em 4 partes, e a gente assiste. Aí eu trago aqui pra vocês, se vocês quiserem. Se não, não trago nada, só trago as minhas opiniões aqui, a minha reação e já era, entendeu? O celular aqui tá só por Deus, gente, espera falar pra você, é difícil. Augusto Melo convoca a fiel torcida a permanecer a seu lado nesse momento conturbado do clube. Torcedor, nos dê um voto de confiança. Não fui eu que fiz essa dívida. Eu vou começar a pagar pro próximo presidente liquidar isso. Acreditem na gestão. Não dê atenção aos fakes que fazem para bater, judiar e manchar nossa imagem. O Corinthians tem sua credibilidade de volta. Tem grandes empresas querendo nos patrocinar. Confie e acredite no nosso trabalho. Isso aí também não entendi não, viu? Isso aí também não entendi não. E tem alguns amigos meus corintianos aí que não entenderam não. Que ele falou que a dívida não é dele e que ele não vai pagar não. Mas se a dívida não é dele, de quem que é então?
Isso aí, gente, tem que ser provado, tem que ser documentado, não é... Ah, não é meu, não vou pagar, não sei quem foi, quem fez, entendeu? É que não tô falando das dívidas aí do Core, que o Core acusou ele que ele não apresentou, que deu 820 milhões, certo? Esse 820 milhões aí, foi o Core que falou que ele não apresentou as contas, entendeu? Deu o tanto de conta que ele não apresentou ao Core, ou que ele não conseguiu apresentar da forma correta, deu 829 milhões. 820 milhões, 829 milhões. E aí, pelo que eu percebi lá na coletiva, ele mandou pro Core. Mas a gente tem que ver também isso aí. Isso aí tem que ser apresentado pra gente, entendeu? Tudo direitinho. Essa dívida que eu acho que ele tá falando aí deve ser de 192 milhões, acho, que do Willian deixou lá faltando no caixa. Se eu não me engano, essa dívida que ele tá como fala? Que ele tá se referindo. Se foi isso aí, realmente não foi ele, né? Não foi ele, né? E aí eu vou falar a verdade pra você. No caso, os que deixaram a dívida lá tem que começar a pagar. Porque é muito fácil você fazer dívida e deixar pro outro que vem, né? Depois, né? Você faz a dívida, estoura com o clube, aí eu chego lá e eu tenho que pagar tudo que você deixou lá. Aí fica fácil, né? O futebol brasileiro precisa virar o jogo. Os clubes estão em campo por um novo futebol do Brasil. Isso aqui é uma carta que fizeram aqui, pessoal. Eu peguei até que eu achei interessante pra vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui. Deixa eu sair da tela aqui rapidinho, que o celular fica travando. Vamos ver aqui. Sem clube não existe futebol. O futebol brasileiro precisa virar o jogo. Estamos perdendo todas as partidas que acontecem fora do campo. Falta liderança, falta decisão, falta transparência, falta respeito e falta o principal, o protagonismo dos clubes. Afastados, banidos e impugnados. Nenhum dos últimos 5 presidentes da CBF terminou seu mandato. O futebol brasileiro não pode mais ser jogado nos tribunais. Ele precisa voltar ao gramado, e isso só acontece com os clubes em campo. Após uma decisão judicial proferida na última quinta-feira, foi designada em apenas 24 horas uma nova eleição na CBF, com prazo de 4 dias para registro de chapa e mais. O pleito foi agendado para um domingo, dia de rodada do Campeonato Brasileiro. Ora, mais uma vez o pensamento não é sobre o futebol. O jogo é outro. Impedir que os clubes, aqueles que realmente carregam os milhões de brasileiros aos estádios, geram as audiências, reúnem as famílias em torno das partidas, garantem a estabilidade profissional de milhares de atletas e profissionais, atraem os bilhões de reais de marcas, investidores e veículos e promovem a maior paixão desse país, sejam os legítimos e verdadeiros protagonistas das decisões. Não há mudança sem ação. Por isso, nesse momento, os clubes brasileiros, já unidos na missão da criação da sua liga, reúnem-se em torno do apoio público à eleição de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF para o próximo ciclo. O futuro do futebol brasileiro é inegociável para nós e estaremos todos juntos no mesmo campo, apoiando e exigindo um processo transparente, digno e responsável. Os clubes estão em campo por um novo futebol no Brasil. Reinaldo? É porque o que tá lá é Edinaldo. Será que esse aí é novo? Eu vou procurar saber quem é esse Reinaldo aí. Será que estão querendo tirar o presidente da CBF? É que desculpa, pessoal. Como eu fiquei com dengue esses dias, minha esposa também, mano, eu tô totalmente desligado dessas coisas. Eu peguei algumas notícias esses dias e falei que eu ia fazer eu não ia nem fazer o vídeo, né? Aí acabei, falei, não vou fazer porque vai ter jogo hoje. Eu vou dar uma atenção pro pessoal lá e já passar algumas informações. Mas eu vou procurar me informar disso aí. Mas enfim, os clubes estão querendo se reunir aí pra mudar as coisas aí na forma de se fazer futebol, né? Na organização, em tudo. Calendário, deve ser tudo, né? Porque os clubes já estão de saco cheio aí.
Agora a notícia sobre o Memphis Depay, né? Memphis Depay está fora do clássico contra o Santos nesse domingo, pelo Brasileirão. O atacante trata uma lesão ligamentar no tornozelo direito, sofrida na última segunda-feira, e não participou dos últimos treinos nem viajou ao Uruguai com a delegação. A expectativa é de recuperação em até 10 dias. Com isso, Memphis também deve desfalcar o Corinthians diante do Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Ele tem retorno previsto para o duelo contra o Atlético Mineiro no próximo sábado, pela 10ª rodada do Brasileirão. Ele voltando pelo menos para jogar contra o Atlético Mineiro tá bom, né? Vai fazer falta, mas fazer o quê? O cara tá machucado. Augusto Melo culpa a gestão passada por aumento da dívida e se defende de gastos no Corinthians. Augusto Melo culpa a gestão passada por aumento da dívida e se defende de gastos nos Corinthians. A reprovação das contas do Corinthians referentes a 2024 também foi pauta para o presidente Augusto Melo e seus novos diretores. Em entrevista coletiva na Neoquímica Arena, Alexandre Germano, recém-possado como líder do departamento financeiro, relembrou o desejo em reabrir as demonstrações de 2023, último ano de mandato de Duílio Monteiro Alves. De fato, nós temos um relatório da auditoria externa independente que indica que existem vícios praticamente insanáveis nas demonstrações financeiras de 2023. Além disso, foi contratado um parecer, como o próprio Dr. Ricardo Jorge, diretor administrativo, falou, de uma das maiores autoridades contábeis do Brasil e do mundo. Tivemos um parecer também de um escritório, de um armado escritório jurídico. Armado? Não é armador? De um armado escritório jurídico, que respaldam essa reabertura de contas, que impactam diretamente nos resultados de 2024. Seria muito simples a gestão de 2024 assumir essa diferença. Vamos dizer assim, na sua gestão. Ignorar que isso tem que ser reaberto, mas o fato é, vai ser reaberto. A gente precisa que seja reaberto. Iniciou na última sexta-feira. Junto à apresentação do balanço financeiro de 2024, o Clube Alvinegro trouxe um aumento de quase 600 milhões na dívida total entre 2023 e o ano passado. O número, porém, também conta com um acréscimo de suposta omissão de 191,2 milhões de provisões de contingência da gestão de Duílio. A diretoria solicitou um pedido para a reabertura das demonstrações financeiras daquele ano, mas não houve sucesso. Embora, como reportado pelo meu timão, o desejo era insistir na revisão das contas daquele ano. Então, peraí, quer dizer então que uma parte do que está errado em 2024 é culpa do pessoal de 2023? Será que é isso que eu estou entendendo aqui? Junto à apresentação do balanço financeiro de 2024, o Clube Alvinegro trouxe um aumento de quase 600 milhões na dívida total entre 2023 e o ano passado. Então tem um pouco de 2023 com um pouquinho de 2024. O número, porém, também conta com um acréscimo de suposta omissão de 191,2 milhões de provisões de contingência da gestão de Duílio. A diretoria solicitou um pedido para a reabertura das demonstrações. Ou seja, era para demonstrar tudo que rolou em 2023, as contas, tudo certinho, certo? Para ver o que está acontecendo. Quem está devendo o quê, quem que ficou devendo, quem que não ficou, de quem que é a dívida, se é só de 2024, se é um pouco de 2023 com um pouquinho de 2024. A diretoria solicitou um pedido para a reabertura das demonstrações financeiras daquele ano, mas não houve sucesso. Embora, como reportado pelo meu timão, o desejo era insistir na revisão das contas daquele ano. Então, ou seja, gente, se tem gente lá dentro lá, certo? Seja do lado do Augusto Melo, seja do lado da renovação e transparência, da gestão de 2023, que é a gestão de 2024,
o pessoal não tá se entendendo para mostrar as contas, aí fica difícil, né? É muito fácil também chegar e botar só a culpa no Augusto Melo, mas só que é o seguinte, filho, a gente tem que ver o que é o Augusto Melo e o que é da outra gestão, né? É a mesma coisa eu pegar todas as dívidas que eu tenho aqui e jogar tudo nas costas da minha esposa e falar que aumentou a dívida aqui do ano passado para esse ano aqui, as nossas dívidas, sendo que ela tá sozinha trabalhando e eu tô parado, doente, com problema de saúde. É lógico que vai aumentar as dívidas, vai aumentar a despesa, os gastos, e ela não vai aguentar dar conta de tudo. É o que eu falo, gente. Ali dentro do Corinthians ali, mano, é uma briga por poder do caramba, velho. Pra não falar um palavrão aqui. Nos orientamos, fizemos uma resposta a uma notificação do Conselho Fiscal. Isso foi nesses últimos dias, nós fizemos isso. E a gente vai trabalhar, obviamente, com o respaldo do Conselho Fiscal nesse assunto. É extremamente relevante para o clube, independente de gestão passada, de gestão atual. São números que tinham sido registrados em 2023 e que não foram registrados em 2023. Então, para te dizer um prazo, estamos trabalhando junto com o Conselho Fiscal sobre essa autorização de reabertura ou não. Apesar de termos tido conversas informais que isso seria uma alçada da própria administração. E o presidente diretamente, tendo esse aval, pediu para reabrir, mas prazo eu não posso falar para você, que vai ser na semana que vem, no próximo mês, já está com o Conselho Fiscal. Esse assunto, completou Germano. Augusto Melo, por sua vez, criticou a transferência dos valores para sua gestão, alegando que a dívida não é sua. O mandatário optou por valorizar a receita recorde de faturamento do Corinthians em 1,1 bilhão. A GF Brasil Auditoria e Consultoria, que atestou as demonstrações financeiras, reconheceu os 191,2 milhões referentes a 2023, conforme indicado no relatório independente entregue ao clube. Tem que sentar, mano, e abrir todas as contas certinho, tudo direitinho, para ver quem tá devendo, quem não tá devendo, de quem que é a dívida. Porque é muito fácil, cara, jogar a culpa em um, jogar a culpa em outro, sem saber direitinho o que está acontecendo. Tivemos um aumento significativo da dívida, e ela não é minha. Eu não vou pagar por dívida que não é minha. Está comprovado por perito, por auditoria independente. Senão, meu superávit também seria em 2024, não só começando em 2025. Não é meu, não vou assumir. O meu trabalho foi trazer receitas, equilibrar nossas finanças. A gente passou de um patamar de 900 milhões de receitas para 1,15 bilhão, não tendo gasto e trazendo mais receita, como a gente está trazendo. A gente vai igualar a outro clube, chegar aí a 1,2 bilhão, ou 1,25 bilhão, ou 1,3 bilhão. Não tem um time do Corinthians que está no outro patamar. Não tem um time do Corinthians que está no outro patamar. O trabalho que a gente vem fazendo incansavelmente na nossa equipe é para colocar o Corinthians no maior patamar do futebol brasileiro. A gente está colocando, já está comprovado isso, através da receita que eu trouxe, através da qualificação que tivemos. O Corinthians hoje é o maior clube do país, é a maior audiência do país. E eu, como presidente, é o mínimo que eu tenho que fazer para ter coragem de lutar por isso. E eu venho lutando, afirmou Augusto. Além disso, o presidente se apoiou no avanço do regime centralizado de execuções, para afirmar a dedicação em quitar pendências com credores. O plano de pagamento, vale lembrar, engloba 367 milhões em dívidas, sendo que a atual dívida alvinegra somada à Neoquímica Arena está em 2,5 bilhões. Ele afirmou que não pagará uma conta que não seria sua. Agora, eu não vou aceitar que é o que eles fizeram na imprensa. Jogaram uma dívida monstruosa. Contratei o Cristiano Ronaldo e o Messi, não estou sabendo. Então é um absurdo. Para quê? Tentar esconder alguma coisa? Então já está tudo na mão do Conselho Fiscal. Depende deles agora. O conselheiro não queria saber? Abrem-se as contas.
A minha está na mão da justiça, as minhas contas. Eu tive a coragem de colocar as minhas contas na mão da justiça, através da RCE. Hoje, tudo que se faz, que se paga, que se recebe, a justiça está a par disso. Por isso que nossos credores, que não tinham esperança mais de receber do Corinthians, estão sorrindo, até me agradecendo. Hoje, ele sabe como ele vai receber, quanto ele vai receber e que vai receber. Então, a nossa parte nós estamos fazendo, falou Augusto. Só que as pessoas usam isso, às vezes, com maldade para tentar manchar não só a minha imagem, mas acabar manchando a imagem da instituição Corinthians. Eles deveriam se preservar disso. Eu não vou assumir uma conta que não é minha. Eu não gastei isso. Ao contrário, eu trouxe, sim, muito dinheiro para o Corinthians. Por isso que a gente está conseguindo honrar nossos compromissos. Agora eu não vou aceitar. Se teve erro, que paguem pelo erro. Eu sempre deixei muito claro na minha gestão. Se alguém errou, que paguem pelo seu erro. A gente é muito transparente, então eu não errei e já está comprovado. E se eu precisar abrir uma sindicância policial para identificar uma suposta fraude, que seja aberto. Agora não é minha. As minhas contas estão na mão da justiça. Eu coloquei, eu tive coragem. Por quê? Porque minha gestão é limpa, completou. Enfim, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui. Vou até guardar isso aqui, depois eu vou... Se vocês quiserem eu continuo lendo aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo aqui, para não ficar muito grande o vídeo também. Deixa eu ver aqui. É 26 minutos já. Eu vou falar para vocês aqui a escalação aqui, ó. Corinthians encerra a preparação para enfrentar o Santos pelo Brasileirão. Veja a provável escalação. O Corinthians finalizou na manhã de sábado a preparação para enfrentar o Santos pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico está marcado para domingo às 16 horas na Neoquímica Arena. Após a ativação na academia do CT Joaquim Grava, o elenco alvinegro realizou o aquecimento no gramado. A comissão técnica organizou o trabalho tático para ajustes finais, com orientações de Dorival, além de reproduzir jogadas de bola parada, ofensivas e defensivas. Dorival Júnior deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição em meio aos problemas físicos no elenco. O provável Corinthians tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Angeleri, Ranieri ou Romero, Martínez, Maicon, Carrilho, Igor Coronado e Yuri Alberto. A principal dúvida é o volante Ranieri, que ficou fora da vitória contra o Racing do Uruguai, em tratamento de um edema no músculo anterior da coxa direita. O atacante Romero surge como principal candidato caso o meio-campista não esteja 100% recuperado, retomando uma possível dupla de ataque com Yuri. Memphis Depay, por sua vez, não ficará à disposição. O holandês se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Será ausência pelo segundo jogo consecutivo. Como mostrou o meu timão, a previsão de retorno do holandês é o jogo contra o Atlético Mineiro no dia 24. O Gustavo Henrique, que se recupera de uma cirurgia para tratar uma hernia inguinal, e Rodrigo Garro, em fase final de transição após tratamento da tendinopatia patelar no joelho direito. Também são desfalques. O Corinthians busca reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão após a derrota de virada para o Mirassol no último sábado. O Timão ocupa a 10ª posição com 10 pontos, 2 a menos que o Ceará, a primeira equipe do G6. Zona de classificação a Libertadores. O Santos é o vice-lanterna com 5 pontos. Enfim, o Corinthians tem que passar por cima. Não tem conversa não. Tem que passar por cima e poucas ideias. Essa matéria aqui, pessoal. Essa matéria aqui, ó, do Augusto Melo, depois eu vou ler, tá? Quando a gente for entrar no vídeo deles lá, da coletiva, aí a gente... Deixa eu falar um pouco do Santos também, porque, né, o Santos também vai jogar, então é justo, né? Os torcedores do Santos aí do canal. Santos vê clássico como possível ponto de virada para recuperação no Brasileiro.
Peixe que é resultado positivo contra o Corinthians para virar a chave na luta para sair da zona de rebaixamento, mas tem retrospecto amplamente desfavorável em Itaquera. O Santos entra em campo para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, nesse domingo às 16 horas em Brasília, sabendo da dificuldade do adversário e do palco do jogo, mas almejando que o clássico seja um ponto de virada na péssima campanha no Campeonato Brasileiro. O Peixe chega à 9ª rodada com só 5 pontos conquistados nos 24 possíveis, precisando obter a sua segunda vitória na competição para diminuir a diferença de pontos para sair da zona de rebaixamento. O time tem, além de uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. Nossa, o Santos tá mal, hein, mano? O Corinthians, por sua vez, está com 10 pontos, frutos de 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O retrospecto para o Santos, sob diferentes ângulos de análise, não é nada positivo. Dos 5 clássicos que disputou neste ano, o Peixe perdeu 4, 2 deles para o Corinthians, na primeira fase e na semifinal do Campeonato Paulista. O único rival que o time conseguiu vencer foi o São Paulo, em jogo válido pelo Paulistão. Também já o derrotou nesse brasileiro. Contra o Corinthians, o histórico negativo vai além das 2 derrotas neste ano, ambas por 2-1. Na história da Neoquímica Arena, o Santos já jogou 21 vezes contra o rival, perdeu 11, empatou 8 e venceu apenas 2. Aff, Maria. A última vitória santista ocorreu em 2 de fevereiro de 2022, pelo Campeonato Paulista. De lá para cá, são 3 derrotas e 2 empates. Bem, o Santos tá mal, cara. O Santos tá... Mesmo com toda essa dificuldade, talvez até em razão dela, o clássico é encarado como uma ótima oportunidade para o time conseguir uma virada de chave. Esse clima já havia sido verbalizado pelo presidente Marcelo Teixeira, que classificou o jogo contra o Corinthians como o melhor momento para dar início à recuperação. Nada melhor do que um clássico, com todo respeito ao Corinthians. Joga em casa e pode até ser favorito pela campanha que fez, mas o clássico é o momento ideal para nós mostrarmos o porquê de estamos nesse Campeonato Brasileiro, declarou o mandatário santista. Já vimos tantas situações em que um grupo que não é tão qualificado vai na casa do adversário e vence a partida. O Santos tem uma boa equipe e tem que aproveitar esse momento. Quem não quiser jogar esse clássico é melhor sair. É um momento ideal para a gente mostrar a força do Santos, a forma como o Santos quer encarar esse campeonato. Depois do frustrante empate por 0-0 contra o Ceará, no Allianz Parque, o Santos teve 4 dias de treino para se preparar para o Corinthians. O técnico Clébio Xavier focou a preparação na parte ofensiva, já que o time, apesar de não ter sofrido gols na rodada passada, também não conseguiu ser eficiente para marcar. Temos nos preparado muito durante essa semana para aumentar o nosso nível e se adequar ao que o professor Xavier quer. A gente está se preparando para chegar domingo e fazer desse clássico uma grande oportunidade. E quem sabe assim começar a nossa virada de chave para buscar o lugar que a gente realmente merece, disse o volante Zé Rafael em entrevista ao canal do Santos no YouTube. Bem, pessoal, é uma chance para as 2 equipes, né? O Santos de sair dessa situação que tá. O Corinthians, de repente, de ganhar e sair 10º colocado, quem sabe se encostarem no Ceará, né? E conseguir aí ficar em 6º, sei lá, em 5º, enfim, tem que ver lá na tabela. Pessoal, desculpa aí que o vídeo ficou um pouco grande, que infelizmente a situação do Augusto Melo aí se estendeu. Mas eu vou editar o vídeo agora. E aí a gente volta a falar, tá? Dessa situação do Augusto Melo. É que são informações importantes que a gente pode passar. Mas qualquer coisa, acho que eu vou até cortar essa parte aí pra falar dessa parte só na parte do vídeo dele, que aí o vídeo fica menor. Tá ok? Aí a gente, quando for fazer o vídeo da coletiva dele, eu leio essa parte aqui pra vocês, né? Pra vocês saberem do parecer aí do Augusto Melo referente às contas, ao core, é tudo aí, tá ok? Tô ficando ruim também, ó, tô resfriado, falando pra vocês, tô me recuperando aí, na dengue é fogo, cara. Não tô bem não, tá me dando febre, já dor no corpo de novo.
Eu vou editar o vídeo aqui e vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, tá? A transmissão, cara, deixa eu ver se eu consigo achar a transmissão pra vocês aqui. Vai ser na Premiere ou na Globo. Às 16 horas. Às 16 horas, tá? O jogo do Corinthians é às 16 horas na Premiere ou na Globo. Tá ok, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, vou editar e vou mandar pra vocês aí no canal. Se eu não mandar mais algum vídeo hoje ainda, é porque eu tô ruim, gente. Falo pra você, não tô legal ainda não. Tô tendo muita diarreia, tô tendo dor de cabeça, dor no corpo, ó. Tô ruim, cara. Você viu, eu comecei o vídeo, tava bem, já comecei a ficar ruim de novo. Dengue aí não é fácil não, cara. Tá eu e minha mulher desse jeito. Tá difícil, cara. A gente tá tomando bastante água aí, se alimentando pra ver se melhora. Ok? Vou deixar um abraço pra vocês aí, um ótimo domingo pra vocês, pra família de vocês. Deus abençoe a todos aí, tá? Em todas as torcidas, todo o pessoal aí do canal. Obrigado pelos inscritos, pelo pessoal aí que deixa os likes, que visualiza os vídeos aí. E quem gostar desse tipo de conteúdo, como eu falei, se inscreve no canal aí, compartilha e deixa o like aí para ajudar a gente, tá ok? Tamo junto e vai Corinthians!